Quarto mistério gozoso: a apresentação do menino Jesus no templo e purificação de Nossa Senhora. E depois que se cumpriram os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo varão primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem em sacrifício, conforme a prescrição da lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. A apresentação. Com umas 2 horas de caminho, a Sagrada Família põe-se de Belém em Jerusalém. Antes do sacrifício da manhã, dirige-se para o templo. Atravessa o átrio dos gentios, enquadrado de altos pórticos ou colunatas. Entra no das mulheres. Sobe os 15 degraus de acesso à porta de Nicanor, a qual abre para o átrio dos homens, e para diante dela. Ali, provavelmente, é que estava Simeão, esperando que o Espírito Santo cumprisse a promessa de lhe mostrar, antes da morte, o unigênito do Senhor. Ali é que, recebendo Jesus nos braços, deu testemunho dele, do ungido do Senhor. Aquele menino era o Salvador prometido, a luz dos gentios e do mundo, a glória do seu povo, ocasião da ruína e causa da salvação de muitos, porque nem todos o haviam de seguir. Antes, muitos o haviam de contradizer. Ali também é que terá vindo a profetisa Ana, começando logo a louvar a Deus e a falar de Jesus a todos os que esperavam a consolação de Israel. Chega um sacerdote, toma Jesus nas mãos, entrega-o logo a seus pais pelos 5 ciclos da lei e pronuncia sobre ele as fórmulas da bênção ritual. Com as mãos levantadas para os céus, diz: sejam estes ciclos o resgate do primogênito, substituindo-o diante do Senhor. Goze vida a este menino, para cumprir a lei e merecer a vida eterna. Faça o Senhor, que assim como lhe conserva, mediante este resgate, lhe aguarde também para a lei, para propagar a sua linhagem e praticar boas obras. Pondo as mãos sobre o menino, diz: o Senhor te faça como Efraim e Manassés, te abençoe e te multiplique, te encha de bens da terra e te dê toda a prosperidade. Esta foi a cerimônia no seu aspecto exterior, mas eu devo conhecê-la no seu significado e espírito. Jesus não estava obrigado à lei da apresentação. Era o Filho de Deus. Pela união da sua humanidade à sua pessoa divina, estava, enquanto homem, consagrado a seu Pai da maneira mais soberana. Nem propriamente seria resgatado. Sempre dedicado ao serviço divino, viria, finalmente, a sofrer a morte, mas tinha razões poderosas para se sujeitar ao uso comum. Estava escrito em Malaquias: virá imediatamente ao seu templo o Senhor, que vós buscais, e o anjo da aliança, que vós quereis. E em Ageu: virá o desejado de todas as nações, e encherei de glória esta casa, e será maior a glória desta última
que a da antiga. Jesus, indo ao seu templo, além de realizar as profecias, acreditava-se também como homem, como recém-nascido e como primogênito. Evitava o escândalo dos judeus, que não sabiam do mistério da encarnação. Dava uma aprovação à lei e à santidade legal, e uma honra esplêndida àquele lugar. Anunciava com o seu resgate por 5 séculos, o nosso pelas suas 5 chagas, e principalmente glorificava seu Pai e ensinava-nos a nós. Deus mandara que os primogênitos do seu povo lhe fossem oferecidos e consagrados em reconhecimento do seu supremo domínio sobre todas as coisas, e para a memória de os ter poupado quando feriu de morte os do Egito. Nosso Senhor Jesus Cristo oferece-se para o mesmo fim, para reconhecer que Deus é Senhor, Senhor de tudo, e para salvar com o seu sangue os que pelo pecado mereceram a morte. Oferece-se como primogênito de muitos irmãos e de toda a criatura, e como cabeça do gênero humano. Consigo, oferece-nos todos e oferece todo o mundo. Feliz de quem se conforma com este oferecimento, tributo universal de submissão e de obediência à vontade de Deus. Desgraçado de quem o desdiz. A oblação de Nosso Senhor não é feita pela primeira vez. Agora é feita no momento solene da apresentação, mas antes fora feita no primeiro instante da encarnação. Ao entrar no mundo, disse: as vítimas, os sacrifícios e os holocaustos não vos agradaram. Por isso, eis-me aqui, Senhor, neste corpo humano, pronto para fazer a vossa vontade. Oh, com que íntima humildade e acatamento adora Jesus, enquanto homem, a majestade divina. Com que ardor ama a infinita bondade. Com que ânsia deseja reparar as ofensas de Deus. Eu, como é que reconheço que Deus é meu Senhor? Obedeço-lhe aos seus mandamentos e preceitos? Cumpro as minhas obrigações de religião, de piedade, de justiça, de caridade, os meus deveres de Estado? Aceito os contratempos e as adversidades? Sou fiel às inspirações da graça? Coloco-me em ocasiões e perigos? Que oblações, que sacrifícios e que holocaustos ofereço a Deus? O meu procedimento é conforme à ordem dos direitos divinos, a da razão, a da gratidão, a da generosidade, a dos meus interesses sobrenaturais? Meu Jesus, na vossa oblação não estais só. Estais acompanhado de vossa mãe. Também ela vos oferece, e se oferece convosco, a vosso eterno Pai. E quanto sacrifício! Oferece-vos para uma vida de dores, para a cruz, para a morte. Pelos seus horríveis sofrimentos, nesta perspectiva do Calvário, dignai-vos conceder-me a graça de me unir a vós e a ela
e de querer, sem temor das dificuldades, cumprir sempre e em tudo, com toda a devoção, a vossa santíssima vontade. Mãe de Deus e minha mãe, rogai por mim. A purificação. Era preceito da lei que, dando à luz filho varão, as mães comparecessem no templo 40 dias depois do parto, para se purificarem pelo oferecimento de um sacrifício. Até então, estavam obrigadas a fazê-lo e antes proibidas de entrar no lugar santo. O sacrifício era para as ricas um cordeiro de 1 ano em holocausto e uma rola ou pomba em expiação dos pecados. Para as pobres era ou 2 rolas ou 2 pombas, uma em holocausto, outra pelos pecados. Apresentavam-se as mulheres à porta de Nicanor, diante de um sacerdote que orava por elas e as abençoava rezando uma fórmula ritual. Esta prescrição cumpriu-a religiosamente a Mãe de Deus, a qual, sendo imaculada e sempre virgem, não estava sujeita a ela. É evidente, diz São Bernardo, que esta lei não inclui a Mãe do Senhor. Podia, pois, a Virgem dizer: para que é que eu preciso da purificação? Porque hei de abster-me de entrar no templo, se dei à luz o Senhor dele? Na minha maternidade não há impureza nenhuma, porque o meu filho é a fonte da pureza e veio purificar do pecado o mundo. Que há de purificar em mim a observância legal, quando o próprio nascimento tão imaculado de meu filho me fez ainda mais pura? É verdade, Virgem bendita, que não tendes razão para vos purificardes, nem necessidade de purificação. Imitar a Jesus foi motivo poderoso para a Virgem Puríssima se submeter a uma lei, porque não era abrangida. Jesus, como todos os meninos, circuncidou-se, e como todos os primogênitos, ofereceu-se e resgatou-se no templo. Sua mãe purificar-se-ia como todas as mães. Aliás, as circunstâncias impunham-se. Para não se apresentar à purificação, Nossa Senhora ou havia de desedificar o próximo, ou revelar os mistérios que a eximiam da lei. Desedificar o próximo era falta de caridade. Revelar os mistérios do Verbo humanado era infidelidade a Deus. Como havia de caber no Imaculado Coração de Maria uma falta, portanto, a Mãe de Deus cumpriu humilde e gostosamente a lei, mas não sem sacrifício. Ela, que sendo-lhe oferecida a maternidade divina, objetou o seu voto de virgindade, não alega a sua virgindade para se escusar da purificação, e sofre a humilhação terrível de, aos olhos de todos, passar por não virgem. Acima de toda a opinião dos homens, o que lhe importava era o beneplácito divino. Era Deus quem a guiava, e Deus via-lhe bem os segredos de seu coração. Quão diferentes destes não são os meus procedimentos? De quantos pretextos me valho para me eximir
das obrigações certas e talvez graves. Quanto não lance mão para atenuar perigos, buscar conveniências, disfarçar precipícios, santificar diversões? Em quanta coisa descontento a Deus, para não perder a opinião e a amizade do mundo? Virgem Puríssima, diante de vós reconheço o meu erro. Quero de hoje em diante obedecer a toda a lei de Deus, a todos os meus deveres, aqueles que tanto desprezo. Dai-me, Senhora, a liberdade de coração para me desprender das cadeias do mundo. Virgem fiel e poderosa, obtende-me força para ser fiel.